Namastê, pessoal, aqui é a Bia trazendo para vocês um vídeo para a gente conversar um pouco sobre o mês de maio de 2020. Eu vou falar nesse vídeo com os signos de fogo: Áries, Leão, Sagitário. Eu vou tirar cartas no mesmo modelo que eu fiz dos vídeos de abril, ok? Eu vou tirar 4 cartas, uma para cada um dos corpos. Vou tirar 2 cartas para falar sobre aprendizado e aquilo que os signos de fogo têm a ensinar em maio. E no fim eu vou tirar uma carta do baralho do Metatron, ok? E meus mentores me orientaram também, antes de encerrar o vídeo, sortear uma leitura das cartas xamânicas, tá? Então eu vou também ler um trecho que eu sortear do livro Cartas Xamânicas, ok? Então vamos lá. 4 cartas para os signos de fogo. Melhor dizendo, eu vou chamar nativos do fogo, tá? Corpo físico, o 9 de fogo, a palavra-chave, força interior. Corpo emocional, força vital, que no tarô tradicional seria a carta da força. Corpo mental, 7 de fogo, perseverança. E o corpo espiritual, o filho da terra. Bom, eu vou ler cada uma das cartas separadamente, depois eu vou fazer uma leitura conjunta. Corpo físico com o 9 de fogo. Palavra-chave, força interior. A palavra-chave e a carta, né, falam por si só. E não me escapa também essa imagem aqui do raio, tá? Uma força um tanto uraniana. A carta fala por si só. Agora, tem uma energia aqui também de força física. Tanto que a próxima carta é a carta da força. Mas tem uma questão aqui para vocês de força física e exercício físico. E colocar para fora também a energia marciana. Todo mundo, não só os arianos, tá? Áries, Leão, Sagitário. Todo mundo tem Marte em algum lugar do mapa. Seu Marte, ele está sendo necessário. Marte, ele é um planeta que trabalha, podemos dizer assim, para o ascendente, para o corpo físico. Existe uma relação íntima entre Marte, o físico, o sexo, a sexualidade, a força, a vitalidade, a destreza física, tá? São situações e características necessárias para vocês em maio, tá? Atividade sexual, quer com um parceiro ou não, certo? Whatever. Atividade física, mesmo que você tenha que fazer a sua atividade dentro de casa, é interessante. Trabalhar o corpo, não deixar o corpo esmorecer. Não deixar o corpo travar. Você ter aquela sensação de estou ficando entrevado. Tá me vindo essa palavra. Que eu acredito que alguns de vocês já devam ter pensado. Tô ficando entrevado.
Se eu ficar mais alguns dias em quarentena, eu vou ficar entrevado. Além do que também uma grande vontade de sair, né? Vocês gostariam muito de poder sair livremente. Vocês estão se sentindo particularmente cerceados. Infelizmente, essa situação ela não vai mudar em maio. E, no caso particular do Brasil, temos certeza de que não vai mudar em maio, tá? Porque o Brasil está num movimento próprio dele. Tá numa vibe que não está acompanhando outros locais do mundo. Então, cada coletividade está lidando à sua maneira. Então, na verdade, o Brasil ele vai ter um recrudescimento da questão, tanto que já se fala em lockdown em vários locais, né? Em alguns locais já está acontecendo e em outros isso está sendo falado porque não foi uma coisa feita até então aqui. E aí, mais ainda, os nativos de fogo vão precisar da sua força interna. Essa força interna, ela não é só uma força que vai vir do espírito. O corpo físico ele vai ajudar muito. E eu tenho para mim aqui nessa jogada que o corpo físico ele vai ser o carro-chefe. Então, vocês vão precisar atender aos interesses do corpo físico, a atividade física, a atividade sexual, a alimentação, o cuidado com a saúde, o cuidado com a higiene. O corpo físico ele vai ter que estar no centro das vidas de vocês. Isso não quer dizer que os outros corpos vão ser descartados, desconsiderados, não. Tem uma harmonia aqui, tá? O jogo ele tá de fato harmônico e tem uma congruência aqui, tem uma linha de pensamento, tá? Mas ainda assim o físico ele vai ganhar destaque e ele merece destaque. E se vocês por acaso não estiverem sentindo essa tal força interior, o contato com o corpo físico vai auxiliar. E por que eu estava falando, dando uma atenção para essa energia uraniana? Tomem cuidado com explosões, com a impulsividade. A impulsividade dos signos de fogo, ela vai precisar ser contida. Mas quando eu digo contida, não quer dizer que ela não vai ser expressada de alguma forma. É mais valioso para vocês expressar de maneiras que vão envolver o metabolismo, especialmente o suor. Vocês estão precisando botar energia para fora. E em muitos casos não vai dar para botar essa energia para fora de casa, ok? Eu sei que essa coisa do ficar em casa é algo irreal para muitos, eu tenho consciência disso. Agora, ainda é a estratégia, e aí aqui no caso do Brasil vai se tornar a estratégia, porque precisa haver uma forma de conter também tá me vindo a palavra lastro. É um lastro, né? Conter o lastro da epidemia, tá? Vamos deixar o corpo físico aqui, a gente volta para ele se necessário. Corpo emocional com a força, tá? Força vital. Essa carta da força também é literal. Como existe um encadeamento, o destaque ao físico vai ajudar também aos nativos de fogo a questão de lidar com as emoções, tá? A sensação que tá me vindo
é que vocês vão abastecer os demais corpos com energia. Como se vocês fossem uma fornalha. O fogo de vocês vai ser importantíssimo. Vocês vão ter que contar com o seu próprio combustível para Maio conseguir caminhar. Vocês terem a sensação de que algo está acontecendo, de que algo está sendo feito. Uma coisa que eu tenho falado muito no meu canal lá no Telegram e em lista de transmissão do WhatsApp, é o mesmo conteúdo, que varia é a entrega, né? O que eu tenho falado muito lá é que o corpo físico, ele é o único que está sendo cerceado de alguma maneira. É o único que está tendo o seu direito de ir e vir afetado. Os demais corpos não. Os demais corpos, eles estão livres para ser, ter, fazer o que eles bem entenderem, o que eles quiserem. Então é preciso haver uma desconstrução dessa questão do estar preso. Uma pessoa que não bloqueia as suas emoções, uma pessoa que tem o livre pensar e uma pessoa que compreende a sua conexão com o todo, ela não tem como se sentir presa. Embora eu entenda que os nativos de fogo possam estar sentindo isso. É ilusório, tá? Vocês vão travar contato em maio com uma força pessoal interna, uma inteligência emocional que vocês não sabiam que tinham. E arrisco dizer que vocês vão ser fortaleza para muitas pessoas. Vocês podem inclusive pensar assim, nossa, mas sou eu que estou precisando de fortaleza, sou eu que estou precisando de alguém para segurar a minha mão e para dizer que vai dar tudo certo. Como é que eu vou ser fortaleza para alguém? Pois é. Só que ninguém nasce filho do fogo à toa. Os filhos do fogo, eles têm um papel dentro do zodíaco. Eu gosto de contar isso através de uma historinha. O Áries, ele é aquele que acende a fogueira, ele é a fagulha, ele é o pontapé inicial. Leão é aquele que aprende a manipular o fogo. Ele precisa conter o fogo, aprender a mexer, lidar com ele. E Sagitário distribui, transmite. É exatamente o que vocês vão fazer em maio. Acho até que alguns vão entender coisas mais íntimas, como por exemplo o seu motivo para encarnar, tá? Isso não vai acontecer com todos, mas estamos falando que vocês vão, alguns, né? Vocês vão entrar em contato com lembranças atávicas, que vocês não sabem dizer nem de qual vida são. Como se vocês fossem travar contato com o real motivo para estar aqui. Sem querer romantizar o que está acontecendo, tá? Sem querer romantizar, porque não dá para romantizar. Mas eu quero que vocês compreendam que tem um forte sentido de propósito aqui.
os filhos de fogo vão precisar mostrar ao que vieram. Vão precisar encontrar uma força e uma energia que não imaginava que tivesse. Isso significa que maio vai ser difícil? Maio vai ser difícil. Tô falando no geral, não tô falando para vocês em particular. O que está sendo abordado nessa leitura aqui é como que os nativos de fogo podem lidar com a questão toda. Essa é a razão dessas leituras feitas dessa forma como eu estou conduzindo. Maio vai ser um mês difícil, tá? Bem difícil. E aí, o que faz um guerreiro diante de uma dificuldade? Ele se enfia debaixo da cama? Aí a carta que vocês tiraram no mental, 7 de fogo, a perseverança. Por que a perseverança saiu na mente? Porque vocês vão ter que insistir mentalmente na esperança. Vão acontecer momentos em que vocês vão achar que a esperança vai apagar, que ela é uma fagulha aqui que vai embora, que ela não vai conseguir ficar acesa. Vocês vão ter esses momentos. Esses momentos eles podem acontecer na vida particular, mas podem também estar ligados ao coletivo. E, quem sabe, as duas coisas ao mesmo tempo. Vocês vão ter momentos em que vocês vão achar que essa fogueira aqui, ela não vai. O fogo vai apagar. Não vai. Ok? E vocês vão descobrir isso, talvez, nos momentos em que vocês acham que realmente não vai dar. Vocês vão ver que a chama ela vai continuar acesa. E aí vocês vão poder distribuir essa chama para outras pessoas. Essa chama, ela pode ser uma coisa real, ela pode ser algo que vocês vão fazer por alguém? Sim, pode ser. Pode ser uma ajuda que vocês vão dar a alguém, né? Um auxílio, uma palavra, uma ajuda financeira. Na maior parte dos casos, vai ser um dar esperança, né? Levantar o ânimo de outras pessoas, tá? Não acho que vai ser através da alegria. Vai ser através da frequência da esperança. E de uma sensação que vocês não conseguem explicar, de que tem algo além para tudo isso, que vocês não estão conseguindo ver. Mas há uma fé cega. Os signos de fogo, eles têm uma fé cega, especialmente os sagitarianos. Essa fé cega, ela vai ser necessária em maio. Entendam, essa fé cega, eu estou chamando ela de cega, não é porque ela seja ilusória. Ela é muito real. Estou chamando ela de cega porque vocês não vão precisar de provas. Vocês não vão querer provas do que vocês estão sentindo. Vocês simplesmente vão sentir e vão lá oferecer o seu auxílio para outras pessoas. Pessoas que podem estar para baixo, que podem estar se sentindo depressivas, que precisam de um ombro amigo, mesmo que esse ombro seja dado virtualmente. As pessoas elas vão precisar ter uma necessidade de contato. E vocês, talvez, sejam aqueles personagens que se sentavam ao redor do fogo para contar histórias, né? Algo que os nossos ancestrais faziam.
que ainda é feito numa escala menor, vocês vão ser aquelas pessoas que não só vão acender o fogo, manter o fogo, distribuir o fogo para evitar o surgimento de alguma ameaça no acampamento, vocês vão se sentar também diante do fogo e vão ter coisas para contar, histórias para contar. Não são histórias de distração, não são anedotas, vocês não vão fazer graça das situações. Vocês vão simplesmente dar uma mensagem de esperança. E essa mensagem de esperança, além de toda essa energia que a gente já falou aqui, ela também tem a ver com o Filho da Terra, tá? Eu sugiro que vocês assistam ao vídeo de Terra, tá? Independente de vocês terem algo importante no mapa em Terra ou não, tá? Assistam ao vídeo de Terra, que eu acho que vai ter alguma coisa relevante para vocês lá. Filho da Terra para vocês aqui no espiritual significa a certeza de uma colheita futura. Essa colheita aqui, ela não é só particular, é uma colheita também coletiva, tá? Vocês vão, num certo sentido, em maio, olhar para as suas particularidades sem grandes ansiedades, porque vocês vão perceber claramente o que dá para mexer agora e o que não dá, e isso não vai trazer grandes sofrimentos. Vocês vão estar pé no chão, tá? Mais pé no chão do que vocês estariam normalmente, mais pé no chão até do que vocês acreditam que seriam capazes de estar. Vocês vão estar sem muita vontade de entrar em elucubrações, em teorias, em um comportamento com uma resposta assim raivosa. Vocês vão evitar conflitos, vocês vão mediar conflitos dentro das possibilidades, tá? Alguns vão ter uma vontade de reunir pessoas e aí, infelizmente, não vão poder reunir as pessoas ao vivo, tá? Então, reúnam-se em comunidades virtuais. Nós temos tecnologias para isso. Eu sei que não é a mesma coisa, mas ainda assim é importante que vocês deem o passo. Vocês pensarem em alguém, liguem para a pessoa, passem uma mensagem, saber como é que a pessoa tá, se ela tá precisando de alguma coisa. Vocês vão tomar muitas iniciativas. Não se esquivem de tomar todas as iniciativas que vierem à mente. Essas iniciativas, na maior parte, elas não serão iniciativas que vão envolver as saídas de casa, porque em maior ou menor grau os movimentos das pessoas estão sim sendo cerceados. Mas entendam que essa é só uma parte da verdade. Não é a verdade inteira. E os nativos de fogo, eles vão começar a entender isso. E não só entender isso, eles vão sentir isso. Sem uma necessidade de precisar elaborar e ter um entendimento intelectual do que está acontecendo. É um entendimento energético. E aí vocês vão encontrar a força da natureza dentro de vocês. Esse puma aqui, ele tá falando, isso é um puma ou é uma leoa? Não sei.
Porque geralmente a carta da força tem um leão, né? Aqui a gente tem uma leoa ou um puma, talvez. Esse felino que tá aqui, ele tá representando uma parte de vocês ancestral, selvagem, uma parte que não pode ser domada. Entrem em contato com isso. Um tipo de pensamento assim: a civilização está exigindo de mim que eu responda, que eu seja obediente. Vocês vão entender que a obediência a recomendações e regras não quer dizer que o seu espírito está sendo domado e dominado. Olhem aqui no fundo da carta da força, tem um vulcão ali em erupção. Um vulcão. Ele aqui é ou um vulcão ou um geyser, né? Existe uma força indomável vindo para fora. Vocês precisam entrar em contato com isso. É a sua força vital, a sua Kundalini. Não sei o que vocês vão fazer, mas vocês têm que dar um jeito em maio de fazer essa Kundalini mexer. Aí, no caso, né, o corpo físico vai ser o principal agente. Agora, eu acho que os outros corpos, eles podem também cooperar, né? Eu vejo certamente uma coerência aqui, tá? Então, ao invés de vocês reclamarem, se não tiver alguém do lado para dar a mão, se não tiver alguém para dar a força que você acha que você precisa, encontre a força você, dentro de você. Você vai ver que não precisa de nenhum agente externo, não precisa de ninguém para confirmar a força que você tem. Você vai descobrir. Uma vela acesa num quarto escuro, ela ilumina. Então vocês vão entender isso. Mesmo que vocês sejam essa vela, vocês gostariam de ser uma fogueira, vocês gostariam de ser uma explosão vulcânica, vocês gostariam de atingir uma quantidade maior de pessoas. Mas se for para ser só uma vela, vocês vão ser essa vela. E a vela não vai se apagar. Ela vai se manter acesa, a chama vai estar acesa. Fogueiras acesas, como os nativos falam, tá? Fogueiras acesas. A fogueira, ela não vai se apagar. A fogueira da aldeia, ela vai continuar acesa. E aí, mesmo que vocês só tenham uma pessoa para sentar com vocês ao redor da fogueira, vai ter alguém lá. Vocês não vão estar sozinhos. Não se desanimem, né? Se vocês quisessem que fosse ter todo um povo ali ao redor da fogueira, pessoas para ouvir as suas palavras, para ouvir os seus incentivos. Não se desanimem se vocês virem que só tem uma pessoa. Tem uma pessoa lá. Tem uma pessoa para ouvir. Nem todo mundo vai estar pronto para ouvir o que vocês têm a dizer. Talvez outros nativos de fogo, tá? As pessoas dos outros elementos, talvez elas não consigam alcançar isso. Eu não sei dizer porque o vídeo de vocês é o primeiro que eu tô fazendo, então eu não sei como é que estão os outros, né? Não se sintam diminuídos se a plateia for pequena, tá? Eu vou agora tirar mais duas cartas, uma carta para o aprendizado dos nativos de fogo e uma carta para o que os nativos de fogo têm a ensinar. Embora a gente já tenha falado um pouco disso, né? É só para reforçar.
O aprendizado é o 6 de ar, clareza. O ensinamento é a filha da terra. Aqui o 6 de ar, que seria tradicionalmente o 6 de espadas, ele está representado com o filtro dos sonhos. E a palavra-chave, clareza. O 6 de espadas tradicional, ele foge um pouco dessa abordagem aqui. Então, eu vou nessa onda, tá? Nessa onda aqui do Vision Quest. Por que a clareza representada com um filtro dos sonhos? Quando se vai confeccionar um filtro dos sonhos, você trabalha toda a sua teia de relacionamentos. E ao manipular o filtro, né, quando se inicia o processo ele não pode ser interrompido. Se você se sentou para confeccionar o seu filtro, você vai ficar ali sentado confeccionando o seu filtro até ele estar pronto. E aí você precisa ter uma clareza de raciocínio, você precisa ter um foco. Você precisa saber qual é o objetivo que você quer alcançar fazendo aquele filtro, porque aquele filtro ele vai trabalhar por aquele seu objetivo. Essa carta ela está me remetendo também à vontade de sonhar. Como vocês vão estar muito pouco sonhadores em maio, talvez o contato com o mental, mas dentro de uma perspectiva mais lúdica, seja algo que venha para suavizar o mês. Especialmente quando vocês sentirem que vocês estão falando sozinhos. Vocês vão precisar recuperar o gosto por sonhar. Porque a princípio vocês vão achar que não tem muito o que sonhar, não. Ah, eu vou sonhar o quê se eu não sei o que vem lá pra frente? Se eu não sei qual é o futuro, se eu não sei o que vai ser de mim? Como é que eu vou sonhar com alguma coisa? Então aqui há uma necessidade dos signos de fogo lembrarem que são construtores da realidade. Vocês vão vir com toda uma força bruta. Essa força bruta, ela não vai servir de nada se ela não tiver um objetivo, se ela não tiver uma meta. Entendem? Vocês vão precisar de uma meta. Nem que a meta seja se manter vivo. Nem que a meta seja manter a chama acesa, manter a esperança viva. Já é uma boa meta para começar. Não precisa ser nada escalafobético. A filha da terra como ensinamento, ela, claro, tem conexão com o filho da terra. Então a gente tem aqui uma vibe masculina e uma vibe feminina, né, do mesmo naipe, e ainda com um certo espaço para construir uma caminhada, né? Vocês vão conseguir passar para as outras pessoas a curiosidade do jovem, aquela curiosidade quase infantil pela vida. Vocês vão conseguir passar para as pessoas uma inocência. Diante de toda essa situação difícil e complexa e trágica que a gente está vivendo coletivamente, vocês vão conseguir encontrar
nessa chama interna, nessa força interna, vocês vão conseguir encontrar aquela parte de vocês que acredita, que tem fé, que deseja algo da vida, que quer contribuir, que quer construir, que tem um mínimo de curiosidade, que acha graça nas pequenas coisas. Vocês vão conseguir transmitir isso para as pessoas. A graça nas pequenas coisas. As pequenas coisas, elas vão ser fontes de um prazer imenso. Então, aproveitem as pequenas coisas. Agora, para a gente encerrar, antes de eu ler o texto, eu vou tirar uma carta do Metatron para fechar pelo menos a leitura. Vocês tiraram essa carta aqui, Conquistando o Medo. A mensagem é: comece hoje. Tudo isso que eu falei para vocês, né, é real, mas não significa que vocês não sintam medo. Vocês vão sentir medo. Algum aspecto de maio vai trazer o medo à tona. Especialmente essa questão que eu falei, se vocês se virem falando sozinhos. Se vocês acharem que vocês não estão conseguindo impactar as pessoas da forma que vocês gostariam. Se vocês acharem que vocês não estão sendo ouvidos, vistos, amados, entendidos, o medo vai vir diante de um cenário desses, porque vai dar a ideia de solidão. Tô sozinho, não tem ninguém para me dar a mão, eu vou ter que conquistar o meu medo sozinho. E aí, basicamente, o que essa carta diz é que vocês não estão sozinhos. Nós nunca estamos desamparados pela espiritualidade. Se vocês conseguirem sentir isso, que não há esse desamparo, vocês vão achar vocês vão perceber que a vida vai ser mais fácil com esse entendimento de que não há uma verdadeira solidão. Vocês acham mesmo, até para aqueles que estiverem sozinhos em casa agora, vocês acham verdadeiramente que dentro aí da sua casa, em quarentena, não estão os seus mentores, os seus guias, seus amigos espirituais, seus ancestrais, os estelares? Vocês acham mesmo que não tem ninguém aí? Vocês acham que não tem ninguém para segurar a sua mão? Ok? Conquistando o Medo. Bom, pessoal, eu tô aqui com o livro Cartas Xamânicas, James Sams e David Carson. E como a gente estava falando sobre a carta da força, e aqui esse puma, né? Eu não sabia se era um puma ou uma leoa. E aqui no livro a gente tem uma parte dedicada ao puma. É a mensagem do puma que eu vou ler, tá? Liderança. Pertencer ao totem de poder do puma pode ser um problema para você, pois isto o coloca numa posição na qual você se vê obrigado a assumir os problemas alheios.
Você pode se tornar a desculpa perfeita para a insegurança dos outros, sendo obrigado a resolver os problemas que eles não são capazes de resolver e ainda assim sendo criticado quando as coisas não andam bem. A energia do Puma lhe ensina a usar bem a sua capacidade de liderança, sobretudo no que concerne a habilidade de liderar sem obrigar os outros a que aceitem sua liderança. Isto só é possível quando a pessoa compreende que todos os seres humanos são líderes em potencial. A energia do Puma também lida com os abusos do poder e a incapacidade de liderar com correção e justiça. Ela nos ensina a respeitar a capacidade de liderança que existe em cada indivíduo. Ao observar os movimentos graciosos do Puma, você aprenderá a equilibrar suas metas, seus poderes, sua força e sua elegância. E isto corresponde, na dimensão humana, ao perfeito equilíbrio entre o corpo, a mente e o espírito. Este felino gigante jamais desperdiça nada. Ele mata somente aquilo de que necessita para sua sobrevivência. É a fêmea quem caça para alimentar a família, com uma boa vontade toda maternal. Se você tirou a carta do Puma, isso significa que você precisa rever suas crenças e reavaliar seus objetivos. Se o Puma apareceu em seus sonhos, isto é prenúncio de que é chegada a hora de seguir suas próprias convicções e deixar-se levar para onde o coração o conduz. Pode ser que outros os sigam, e então as lições serão ainda mais produtivas. Talvez você precise descobrir que seus planos podem incluir uma ninhada de filhotes que desejam partilhar seus sonhos e ser iguais a você. Caso você já seja um líder, isto pode ser sinal de que já é tempo de enxotar os filhotes da caverna e liberá-los de sua influência. Se você pertencer ao totem do Puma, será considerado o rei da montanha, mas em contrapartida não poderá expor ao mundo o seu lado mais sensível, nem poderá demonstrar fraqueza ou vulnerabilidade. As armadilhas do caminho são muitas, mas os prêmios são recompensadores. Ao assumir o lugar de poder reservado ao Puma, você deverá se esforçar constantemente para manter a paz. No entanto, você só conseguirá contentar a todos se mentir de vez em quando para si mesmo ou para os outros. Assim é a natureza humana. Portanto, o papel do líder não é o de contentar a todos, mas o de trazer a verdade à luz. Conheça a verdade, viva a verdade, seja a verdade, e todos desejarão segui-lo e ser como você. A força da sua verdade se infiltrará em todos os membros do totem, até alcançar o mais novo dos filhotes recém-nascidos. A responsabilidade nada mais é do que a capacidade de responder. É a capacidade de fazer face a qualquer situação prevista ou imprevista. A hesitação e o pânico não têm espaço na magia sagrada do Puma. Arrou. Bem apropriado, né? Bom, com a energia do Puma e a conquista do medo, eu vou deixar vocês. Agradeço aos filhos do fogo que ficaram até o final. Curtiu? Deixa o seu like, comenta, compartilha. Não esquece de assinar o canal e ativar o sininho para receber as notificações. Um grande abraço para todos. Até o próximo vídeo.